Eu vejo uma pessoa com muita raiva, ódio mesmo, profundo. Porque eu vejo uma sabotagem sendo feita, mas não acontecendo. Pode colocar Leão num grande problema, mas Leão vai lá e vai resolver. E o mais interessante é que quando o Leão resolve, Leão vai entender quem foi, tá? Para você que estava um tempo aí querendo saber o que estava acontecendo na tua energia, então assim, já tem um tempo que eu tô com esse problema e eu quero saber quem é a pessoa, agora vai ser a hora. Cheguei, Leonino, cheguei, Leonina, cheguei, meus amores, e hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura poderosa, poderosíssima. Essa leitura vem trazendo para você o que vai acontecer nos próximos dias, os panoramas futuros, mas ela também tem aquele olhar de quem fala um pouquinho do que está acontecendo hoje, do que aconteceu no passado, para que você consiga, meu amor, entender como é que você abre teus caminhos, como é que você realiza teus sonhos, como é que você faz o que precisa aí para ser feliz. Aquela resposta que você fica esperando do universo para entender aqui nesse jogo, isso também chega para você. Sejam todos vocês muito bem-vindos, egrégoras poderosas aí dos leoninos, Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Leão forte no mapa também. É uma egrégora poderosa e eu também participo dessa egrégora porque eu sou leonina, sim, tenho Sol e Leão. Então, bora lá, meus amores, vamos trazer essa leitura pra gente, conectando o que eu tô falando com o que vocês estão vivendo, com o que tá acontecendo na história de vocês, que é uma leitura coletiva, tô lendo por um grupo de pessoas. Então faz isso, faz essa conexão que você vai saber exatamente o que é pra você nessa leitura, porque você chegou aqui e vai pegar o que não é pra você, você só solta pro universo, ok? Ficando até o final da leitura pra estar encaixando todas essas partes e saindo daqui com toda a clareza e orientação que você precisa nesse momento e que teu espiritual que te trouxe até aqui quer que você saiba, ok? Bora lá, vou começar o jogo de Leão com tarô. Pra você que é nova aqui, Leão, sinta-se em casa aqui também, a casa dos leoninos. Bora lá, já se inscreve, ativa esse sininho de notificações pra gente estar sempre juntinho. Vamos ver o que temos pra gente. Pra quem tá sempre aqui comigo, minha eterna gratidão, vocês são sempre maravilhosos. Só tem ser de luz aqui nesse canal. Bora lá, vamos ver. Esperando o tarô abrir aqui. Trazendo os panoramas para os próximos dias para Leão. A carta do carro caiu invertida. Bora lá entender o que é isso. O Hierofante, uau! Interessante, Leão. Essa leitura ela abre falando que tem um movimento que não tá muito legal para Leão não, tá? Ou seja, é onde você esperava que estaria tudo leve, mas nesse momento pode estar muito pesado para alguns aqui, ou para outros tá complicado. Complicado. E complicado no que sentido? É quando você começa a buscar as saídas, as direções, e você encontra uma saída, mas ali também tem um acontecimento, um fato inesperado, que coloca você um pouco em dúvida. Me desculpem, se é isso mesmo que... Será que eu tô no caminho certo? Será que essa decisão certa... Será que o universo quer me dizer alguma coisa ao contrário? Porque as coisas não estão dando errado? Ou melhor, porque as coisas estão dando errado e eu achava que aqui não era para dar errado. Porque eu vejo assim como se você tivesse um livro na mão e quando você abre esse livro, você já sabe a história final. Você já sabe a última página. Só que alguém foi ali e interferiu no meio do livro, arrancou uma página. Sim, aqui tem uma interferência, tá? A espiritualidade vem me falando de realmente um movimento confuso para Leão, porque esperava mais, esperava diferente e pede sabedoria para os próximos dias, tá? E essa sabedoria, ela vem falando de você se reinventando,
de você se misturando, ou seja, deixando, por exemplo, se você tá no mar, tá? Vou dar um exemplo aqui, você vai entender exatamente o que isso vai encaixando na tua vida. Se você tá no mar e aquele mar começa a vir um monte de ondas e você não consegue sair do mar, você tá ali numa corrente de retorno, alguma coisa ali te puxando, quanto mais você nada contra essa correnteza, contra essa maré, mais cansado você fica, mais risco você tem o quê? Do afogamento. Aqui é bem parecido. O que diz, né, aí os especialistas em salvar vidas no mar? Você vai indo no fluxo da onda para que ela te leve para sair dessa corrente de retorno. A corrente de retorno é aquela que te puxa para baixo, sabe? Aquela que te puxa para o fundo do mar. É exatamente isso. Então você vai nadando, você vai deixando, ao invés de você nadar com essa corrente, você relaxa seu corpo, você boia e vai deixando que o próprio fluxo vai te levando para fora dessa corrente. E enquanto você tá fazendo isso, você tá o quê? Respirando, recuperando o teu fôlego, recuperando a tua energia. Então, assim, é um movimento muito importante para Leão nesse momento. Os próximos dias tem uma sabedoria aqui para lidar com algo diferente, algo inesperado. Realmente aquilo assim, eu não esperava esse problema aqui, eu não esperava essa situação aqui, tá? Para que você possa tá sim conseguindo solucionar as suas questões, tá? E eu vejo que você soluciona. Mas aqui tem um quê de justiça divina, eu tô sentindo. Sabe quando você tá perto de encontrar uma vitória muito grande, a espiritualidade fala assim, exatamente nesse momento é que as coisas parecem muito difíceis, que é para você dar aquele salto quântico. É exatamente isso, Leão, você tá perto de uma vitória. E aqui eu tenho um pendurado, ele saiu de forma invertida. Ou seja, pede para você soltar alguns padrões de pensamentos, tá? Pensamentos, Leão, e até julgamentos sobre uma situação. O que é isso, Ivana? Sabe quando a gente fala assim, eu já sei onde isso vai dar? Eu já sei que isso vai dar errado, eu já sei que isso vai dar certo. Aqui nessa situação, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Porque pode ser um movimento que parece que tudo vai dar muito errado. Mas tem uma coisa muito boa no fim dessa estrada que você está trilhando. 9 de bastos aqui, tombado. Vem falando muito para você soltar as preocupações em relação às expectativas referente a algum tipo de resposta do universo ou métricas ou padrão. Ou seja, todo mundo diz que quando faz isso, o resultado é esse. Leão, para você é diferente. Para nós, isso é diferente. A vida, ela tende a levar a gente para um caminho diferente de uma matrix, de uma sociedade. Leoninos são autênticos, são disruptivos, são pessoas que dão a cara a tapa para ser quem é, mostrar o que é. E isso já mostra que o nosso caminho não tem como ser igual o dos outros, que fazem sempre as mesmas coisas. Compreende? Então é quando você está buscando um resultado igual, mas claramente a tua vida é diferente, o resultado é diferente. Isso aqui pode estar espelhado a uma pessoa, a um concorrente, por exemplo, se for algo de trabalho. Poxa, o meu concorrente vende a mesma coisa que eu, aquela empresa ou aquele colega de trabalho, ele conseguiu tal coisa em X tempo. E eu não estou conseguindo essa coisa em X tempo, mas você vai conseguir muito mais do que isso lá na frente. Porque tem uma outra condução aqui, onde o caminho não vai ser igual, ele vai ser diferente. E ele vai te honrar de uma outra maneira, tá? Então pensa muito sobre essa situação. Aqui pode ser também alguma expectativa familiar ou religiosa envolvida.
a torre invertida. Então é a tua sabedoria que vai desviar aí esses problemas, tá? Problemas inesperados mesmo, mas é muita sabedoria aqui. A gente vai abrir mais para você entender. Porque muitas vezes você fica, Evana, que sabedoria. Ó, Ás de Pentáculos tombado. Tô falando aqui, ó, se você ver, esse moço, ele tá caminhando no meio da rua, né? Que aqui é uma estrada, passa carros. Não era pro pedestre ele tá ali, a não ser que tivesse atravessando. E esse moço, ele tá aqui. E ele encontra, e tem outras pessoas também aqui, um pouco distantes, tá vendo? Só que você vê que são poucas pessoas que ousam a se arriscar a andar junto aos veículos. Então aqui mostra, Leão, que o que você faz já é disruptivo. Já é uma coisa fora da caixa. Então já é uma coisa que incomoda muita gente, né? As pessoas não gostam de pessoas que querem quebrar padrões. A maioria da sociedade não. Ela tende o quê? A jogar pedras. Ao invés de abraçar, a apunhalar, ao invés de incentivar. Então, com essas pedras que você recebe nesse momento, você pode sim construir a tua escada que vai te levar a encontrar essa moeda. Você vê que essa pessoa, ela não desiste, ela persiste. Pode ter um monte de gente pedindo para essa pessoa sair daqui, sai daí. É perigoso, você tá no meio dos carros, os carros vão te atropelar. Mas Leão sabe que ali tem algo para você. E você persiste. Só que você tá vendo que para você insistir, você persistir, você tem que fazer alguma coisa diferente da maioria das pessoas. Frustrar algumas pessoas e sair das expectativas. Esse pendurado invertido, essa torre invertida e esse Ás de Pentáculos tombado, assim, dentro de um grupo de cartas aqui, vem me mostrando muito o seguinte, Leão. Seja você. Seja você a ser o primeiro ou a primeira aqui a estar conquistando algo que incomoda muita gente. Não se distraia no caminho, porque primeiro a sorte, ela conspira ao favor de quem está se movimentando. O que é isso? Se você ficar sentado esperando cair do céu, não vem. A gente tem que estar o tempo inteiro em movimento, estudo, trabalho, autoconhecimento, uma série de coisas. E no teu caminho tinha um sonho. Tem um sonho. E esse sonho, ele encontra você. Quando você percebe que todas as dificuldades que você está passando, meu amor, estão te levando para encontrar essa moeda aqui. Agora, muita sabedoria com os movimentos que eu vejo aqui de inesperados. Muita sabedoria realmente para estar entendendo o porquê das coisas e aonde isso vai te levar, como eu falei. Esse livro, ele tem um final. Algumas páginas foram arrancadas, riscadas, houve uma interferência. Essa interferência está colocando esses obstáculos aí. Ela pode ser tanto energética, espiritual, como até alguém agindo mesmo. Mas nada vai te impedir de chegar onde você merece. E esse é o teu mantra e eu convido você a trazer nos comentários. Nada vai me impedir de eu chegar onde eu mereço. Nada vai me impedir de eu chegar onde eu mereço. E nada vai me impedir de chegar onde eu mereço. E esse merecimento, Leão, você tem que ter para você. Isso é muito forte aqui nessa leitura.
Rei de bastos. É como se você estivesse num movimento de uma guerra aqui, tá? Onde quem ganha essa guerra não é quem sabe lutar, é quem tem a melhor estratégia desse jogo. Aqui no fundo do deck me mostra uma pessoa com muita força de vontade de conseguir realizar aí um desejo. E você vai conseguir. E é um anjo que vai trazer isso para você. Um anjo. Um anjo que pode tanto estar sendo espiritual, quanto um anjo terreno, uma pessoa vindo através de uma condição de uma ordem divina para te dar uma oportunidade. Aquela que você está esperando, aquela que você quer. Mas é preciso se dedicar para estar no lugar certo, a hora certa, momento certo, para esse anjo te encontrar. E a gente vai entender mais isso, Leão. Vamos sim. E eu vou convidar você a estar comigo, participando da apometria coletiva, tá? Uma grande limpeza energética e espiritual que eu vou fazer no dia 26, tá? Nesse dia 26 de fevereiro, essa limpeza ela não vem nesse dia por acaso, tá? Todos os tratamentos comigo, coletivos, eles são canalizados. Antes eu consulto a espiritualidade para saber a melhor data, o melhor movimento, o que vamos tratar, o que vamos acontecer. Eu vi uma previsão, dentro dessa previsão que eu vi, eu perguntei como eu posso ajudar as pessoas nesse momento, e aí me veio, né, que eu poderia estar ajudando com essa limpeza apométrica nesse mês, já que eu faço todos os meses, né, que esse mês eu podia incluir isso no tratamento. Então Mercúrio vai entrar retrógrado aí nesse dia e tende a trazer um movimento bem complicado para a sociedade humana em relação a estafas, a brigas, a ilusões, pessoas sendo iludidas, caindo em chantagem, caindo em golpes, muitas coisas assim ligadas ao emocionais, um fala um, outro escuta outro, e é um movimento de a gente trazer paz, de harmonizar, tá? E dentro de alguns trabalhos que eu faço, né, eu faço alguns aí para estar trazendo essa questão planetária aí. A apometria coletiva ela vai vir dessa vez com essa blindagem. Ou seja, além de toda a limpeza energética e espiritual que eu já faço sempre, esse mês, egrégora de Arcanjo Miguel com os seus anjos da espada azul, trazendo blindagem para que você passe por esse período de forma leve, sem interferências energéticas e espirituais, porque infelizmente, né, as sombras se aproveitam desse momento para estar aí, deixando a gente pouco vulnerável. Então a gente precisa se cuidar. Quem quiser participar dessa limpeza, ela tá lá, tá? O link tá aqui na descrição para você fazer, tá lá no meu site também. Olha aqui o 7 de espadas, Leão. Enquanto eu tava falando com vocês sobre a apometria, a espiritualidade estava me mostrando algumas coisas e me mostrando que essas interferências, olha, 9 de copas, é alguém querendo tirar alguma coisa de você, Leão. Não é um movimento novo, isso daqui já tem um tempo, tá? É como se Leão já tá passando por esses problemas há muito tempo e agora é uma continuação, só que dessa vez tem uma história diferente aqui. A Rainha de Espadas no fundo do deck, completando aqui esse fundo de deck. A Rainha e o Cavaleiro. Então assim, a Rainha, o Rei e o Pajem. Jesus, é muita coisa. E Leão no fundo do deck ali, nosso arquétipo da força. Então a carta aqui, ela vai conversando de uma forma, mostrando o seguinte: dessa vez será diferente. É quando essa pessoa, ela vai ser pega de surpresa. Porque o que ela cria pra você é um movimento de... Sabe o que essa pessoa queria ver, Leão? Você falando assim: eu não aguento mais, eu desisto, eu não quero mais isso, mas essa pessoa não vai ver isso.
ela vai ver um leonino e um leonino falando assim: o que eu posso fazer nesse momento com as ferramentas que eu tenho que vão me levar ao caminho que eu quero estar ou que eu quero ir. E olha, gente, existe uma técnica muito poderosa que faz a gente encontrar a resposta da nossa vida. Chama afirmações, tá? E são perguntas que repetidamente, isso é uma técnica de reprogramação mental, para quem não sabe, eu sou terapeuta holística, né? Oraculista, trabalho com apometria, mas também sou reprogramadora mental e emocional. E essa técnica, ela faz com que o nosso cérebro encontre as respostas e faça com que a gente vibre no exato ponto onde a gente precisa encontrar essa solução. E é isso, Leão, que a espiritualidade traz para você. Se eu falo do teu futuro aqui, eu falo de um futuro de você tendo tudo que você quer. Não importa qual é a área que você tá agora nesse momento. Vou pegar outra aqui, espiritualidade trazendo aqui o insight. Então, assim, não importa o momento que você está vivendo agora. É como se a vida está te levando para um recomeço. Para um recomeço. E aqui me fala de um leonino muito cansado, muito cansada. Estafada. Tendo que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Mas você não está sozinho, sozinha não. Aqui, você pode ter alguém do seu lado mesmo, mas aqui tem mentores, tá? Tem um guardião ou uma guardiã aqui que tá com você aonde você vai, aonde você pensa. Não, eles estão com você. Eles estão com você. Então, Leão, esse é um movimento que a espiritualidade só está esperando a oportunidade para esse anjo entrar no teu caminho. Por isso você tem que estar olhando de forma diferente, observando o movimento, observando as coincidências e estar andando de cabeça erguida, Leão. Quando eu falo de cabeça erguida é porque muitas vezes a sua preocupação está fazendo você olhar ou deixar de olhar para algo aí surpreendente. É como se tem uma força dentro de você que precisa ser despertada que está um pouquinho de lado. E aqui me mostra que essa força está um pouquinho de lado por um momento de dor que você viveu lá atrás. Que fez com que você desistisse ou soltasse alguma coisa. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui e isso completo que precisa para você virar esse jogo com esses 7 de espadas aqui que tem colocado muitas derrotas na tua vida mesmo. É como se essa pessoa quis roubar a tua sabedoria, quis roubar seu jeito de ser. Isso já foi. Se a pessoa quis, hoje o movimento é outro, tá? E essa energia precisa se dissipar. A espiritualidade fala, precisa se dissipar. Para que você encontre a prosperidade que você espera. Em todos os caminhos, amor, dinheiro, trabalho, luz, consciência. O progresso. Segue em frente, Leão. Você está perto de colocar uma coroa na cabeça. O êxito. E é uma coroa que quem vai colocar na tua cabeça é a tua espiritualidade. Tem um reinado aqui para você. Um reinado, uma ascensão. Você conhece aquela música que fala dias de luta, dias de glória? Os dias de luta realmente estão acabando, Leão. Está chegando os dias de glória. A esperança. A traição. Então aqui tem um arquétipo de uma criança ferida, tá? Que não necessariamente precisa ser uma criança, um adolescente. Alguém falou que você não merecia, que você não podia, para que você desistisse.
Isso não era para você. E aí aqui eu tô falando com alguns de leoninos que precisaram até, como eu precisei na minha história, né? Precisei? Fui, né? Fui por osmose, né? Mas fui. Que é aquela questão que eu fui pra vida corporativa, né? Achando que ali era um caminho, claramente não era pra mim. E aqui você pode encaixar isso em outra situação, um casamento, um relacionamento, uma amizade, sabe? Olha a inveja aqui. A mudança. Então deixa a mudança acontecer, deixa a mudança vir. Solta essas expectativas, Leão, porque quando chegar, você vai entender por que tanta dor, por que tanta caminhada difícil. E por que essa pessoa mexeu tanto na tua energia? Eu vou te dizer que essa pessoa sabe do teu futuro, tá? Ela vê. Através de oráculos. Ou conversa com algum vidente, feiticeiro, ela vê. Ela pessoa, tá? Pode ser um homem ou uma mulher. E aquela coisa, se tá tão difícil é porque você tem um caminho, um propósito de quê? Sucesso. Não desista dos seus sonhos. Tem alguém querendo desistir dos sonhos. Olha a espiritualidade aqui com você, te guiando para tomar as melhores decisões nesse momento. Preste atenção na tua intuição. Vão vir ideias novas. Precisa colocar em prática. Também tem uma situação aqui que é a espiritualidade, carta dos sentimentos, está falando para você que já foi mostrado para você em sonho ou em algum momento de insônia, em que você precisa se abrir para receber ou ajudar para receber, somar para dividir. Porque quando a gente compartilha, a gente ganha de volta luz, consciência, camisa aberta. Gente, isso não é brincadeira, isso é muito sério. Tanto é que já dizia Chico Xavier, e eu provei isso na minha vida, que uma das maiores proteções espirituais e energéticas que uma pessoa pode ter é uma proteção extra. É quando a pessoa faz um trabalho de caridade, e aí muitas portas se abrem, porque você acaba tendo uma proteção extra, então muitas portas se abrem. Eu mesmo fiz caridade durante muitos anos, hoje em dia ainda faço, mas não mais da forma da minha presença, né? Mas eu fiz da forma da minha presença, com a minha mão, com o meu tempo. Essa aí é diferenciada, tá? Hoje em dia, por conta do tempo, eu faço de outra forma, mas olha, aqui tem alguma coisa nesse sentido, tá, Leão? Pra alguém aí. Carta dos ratos tombadas. A fidelidade tombada. E a glória, o inimigo. O tempo, o caminho, os negócios. Olha, aqui tá me mostrando que essa situação que se resolve para Leão já tá há muito tempo desse jeito. Muito, muito tempo, Leão. E é aquela situação. Vai ser resolvido. Eu vejo uma pessoa com muita raiva, ódio mesmo, profundo. Porque eu vejo uma sabotagem sendo feita, mas não acontecendo. Pode colocar Leão num grande problema, mas Leão vai lá e vai resolver. E o mais interessante é que quando o Leão resolve, Leão vai entender quem foi, tá? Para você que estava um tempo aí querendo saber o que estava acontecendo na tua energia, então assim,
Já tem um tempo que eu tô com esse problema e eu quero saber quem é a pessoa. Agora vai ser a hora. Sabe quando uma pessoa ela não tem mais nada a perder? Então ela mete os pés pelas mãos? Porque, não tenho mais nada a perder, eu não quero que Leão conquiste. Isso aqui vai acontecer. E aí, o que que acontece? Leão vai lá e vai o quê? Resolver. Só que Leão vai dizer, desde o dia que essa pessoa falou comigo, me pediu ajuda, porque aqui, Leão, pode ser uma pessoa que você ajudou muito, tá? Agora ou no passado. Ou então, ao contrário. Alguém que te ofereceu ajuda no momento que você precisava, você deixou entrar na tua vida e essa pessoa armou algo contra você. Colocou alguma energia na tua vida através de um objeto seu que essa pessoa pegou, tá? Eu vi claramente isso aqui. Pegou escondido. E você não deu falta. Você não sabe o que é. E depois disso a sua vida começou a ficar, de cabeça para baixo. Não que Leão não tinha alguns problemas, mas esse aqui foi pesado. E pode ser uma pessoa, como eu falei, que você estendeu a mão. E aí você vai... Sabe quando você fecha um quebra-cabeça? Você vai dizer, foi essa pessoa. Só que eu vejo o Leão falando assim, tudo bem. É isso? Você queria me derrubar? Mas não vai. Você queria tirar meu brilho? Foi por inveja? É uma traição mesmo. Alguém que você confiou. Você pode ter aberto teu coração para essa pessoa, contado um monte de coisa, tua vida, teus problemas, tuas dificuldades. Aqui tem uma traição. E aí você entende, cara, então é isso. Mas eu vou deixar que a minha espiritualidade cuide dessa negatividade. Eu não vou nem sequer colocar os meus pensamentos e a minha intenção nessa pessoa, porque essa pessoa não merece nem isso. Porque a decepção aqui vai ser grande. Quando quebra a confiança de um leonino é uma vez só, né, gente? E aqui tem uma quebra de confiança. E essa pessoa, ela vai experimentar aí enxergar algumas situações. Principalmente um movimento aqui de raiva. Porque ela vai ver o seguinte, poxa, o que eu fiz com o Leão não adiantou de nada. Leão deu a volta por cima. Agora a minha vida tá embolada. Essa pessoa, se ela já não tá em depressão, ela entra em depressão, tá? Profunda. Não é uma depressão que se resolve é como se essa pessoa quisesse ter colocado um peso em cima de você e esse peso vai todo para ela agora. Além da culpa e do arrependimento, porque essa pessoa fala assim, poxa, eu podia estar junto de Leão e agora eu não tô. Essa pessoa vai entrar numa depressão e ela vai precisar, sim, de cuidados médicos, tá? Cuidados médicos para sair desse panorama que não vai ser rápido. Vai demorar bastante. Então, durante esse tempo, a vida de Leão vai voar. Vai crescer. É como se Leão abrisse as asas para voar. E nada vai te parar. Nada vai me parar. Coloca aqui nos comentários. Nada vai me parar. E Leão, não esquece de dar um like, um hypar nesse vídeo. Também não esquece, se você tá com muita dificuldade para lidar com essas situações, que tenho 2 cursos maravilhosos para você. Tanto o curso de apometria básico intermediário, que você aprende a se limpar, limpar suas próprias energias, como também a jornada sagrada, que são os 7 passos para vencer as sombras. Esse aí é muito, muito bom. Os 2 são muito bons. Jornada sagrada, então, arrasa.
Foi essa jornada que me fez me libertar, junto com o conhecimento da apometria, porque foi isso aí, tá? Que eu fiz. Pretos velhos, carta dos pretos velhos. Falando para Leão ter sabedoria. Em breve você vai colher os frutos do teu esforço, do teu trabalho, da tua dedicação em cima dessa situação. Carta das alegrias. A espiritualidade nunca vai deixar você desamparado, Leão, porque sabe aqui da tua intenção e do teu coração. Quando você estende a mão ou quando você deixou alguém entrar na tua vida, você fez isso com uma boa vontade. E isso conta muito. E aqui, Leão, pode ser o seguinte, lembra que eu falei da questão da caridade? A espiritualidade me mostrou uma situação aqui, a grande viagem. Pode ser que lá no passado isso aqui aconteceu. E aí criou uma espécie de eu não ajudo mais ninguém. Ou eu não aceito mais a ajuda de ninguém. E é justamente isso que a espiritualidade quer que você dissolva no teu coração. Uma mágoa, um rancor sobre essa situação. Tá? Para que isso tudo seja resolvido. Não precisa dizer que o outro tá certo, porque ele não tá. Mas dissolve em você a mágoa. Quando a gente fica magoado com raiva, a gente carrega a pessoa dentro da gente. Então, o que acontece? A energia da pessoa tá na gente. Então, eu só, tipo assim, aconteceu o que precisava acontecer e tudo me trouxe até aqui. Eu aprendi essa frase e isso transformou toda a minha vida. Eu me questionava tanto sobre as coisas difíceis que eu passava. E quando eu aprendi essa condução, aconteceu o que tinha que acontecer e tudo me levou até aqui. E daqui eu posso fazer diferente. E abrir os braços e os caminhos para minha vitória. Isso daqui transformou, tô toda arrepiada, transformou a minha vida. Eu ficava paralisada na vida, condenando, julgando, com raiva, chateada, magoada. Porque, cara, me passaram a perna, eu fui ingênua, cara, fizeram isso comigo. Eu abri os braços, eu acolhi, me sacanearam. Só vinha mais disso. Só vinha mais disso. Um momento eu me fechei mesmo para a vida. Não me abro mais para ninguém e nem abro ninguém para chegar aqui. E o que aconteceu? A vida travou, parou. Aquela mágoa é como se ela virou pedra no coração. E o chakra cardíaco não girava mais. Então não tinha como a energia fluir para as coisas se abrirem. E eu fui aprendendo a olhar para os problemas como o que me empurrou para a solução. E hoje estou aqui, agradecendo a todas as pessoas que me colocaram no problema, senão eu não estaria aqui junto com vocês e ajudando tantas pessoas e transformando a vida de tantas pessoas, que é isso que vale a pena. Esse canal, ele tem um propósito. E é isso que vale a pena. Então eu aprendi a agradecer pelos meus inimigos, porque me derrubou, porque me sabotou, porque me sacaneou. E faço isso até hoje. E aqui, Leão, tem alguma condução dessa aqui também para você, tá? Pode não ser para todo mundo, não. Pode ser só para alguém, mas tá aí para você refletir. O equilíbrio e a criança. A vitalidade. Então, saindo dessa situação, ó, renovando aí teu coração, deixa eu ver no fundo do deck, ó, a autoproteção. Você sai dessa situação, Leão, e tudo volta ao equilíbrio. Pelo contrário, mais ainda, porque além de voltar ao equilíbrio, novos acontecimentos virão que abrirão possibilidades aqui de alguma prosperidade, de uma realização de um sonho, tá? Um sonho que você busca que tem a ver com alguma situação de mudança. E é a tua proteção contra o teu inimigo, é você estar sempre com esse coraçãozinho aí harmônico, digamos assim. Evana, mas eu vou dizer que o outro tá certo? Não, nunca. Não tem como passar pano na cabeça de pessoas assim. Passar pano, passar a mão na cabeça. Cada um colhe o que planta, tá? E essas pessoas vão colher. Só que a gente não faz justiça com as próprias mãos. A gente vive a nossa vida e deixa a justiça fazer, tá? Eu vejo você perdendo noites aí, pensando numa situação. Solta e veja como é que as coisas vão voltar ao equilíbrio.
E quando você tá perdendo outro, que você tá inconformado, inconformada. E eu te entendo, já passei muito por isso. Mas aqui o aconselhamento espiritual é o mesmo que deu pra mim. Solta. O nascer do sol e a tempestade. O azeite e a adaga. Então, aqui a espiritualidade vem mostrando, Leão, poderosos aconselhamentos para os próximos períodos. Deixe que a luz ilumine sua vida e as suas escolhas. Está falando de uma promessa de um novo dia, de uma abertura aqui de caminhos para você e de oportunidade. Mas vem falando que é preciso enfrentar os desafios de frente, compreendendo que esses desafios eles estão trazendo lições valiosas que fortalecem você, engrandecem você e não te diminuem. E que você tem todas as ferramentas e capacidades para superar todas essas adversidades. A espiritualidade também está falando para você confiar muito nesse processo, permitindo que a luz da sabedoria entre aí na sua vida para dissipar as sombras e as confusões. Quem não está conseguindo entender esse chamado, faz a jornada sagrada e depois me conta. Aqui você precisa ter mais clareza mental. Eu senti muito que a energia da confusão mental nesse jogo mesmo, não saber o que fazer, não saber o que pensar, não saber como resolver, né? Para quem não sabe, eu sou médium de captação psíquica, então eu capto o campo coletivo, né? E aqui são muitos campos, né? Sol, Lua, Vênus, Ascendente, são muitas pessoas. Tudo isso vai iluminar a tua mente com as soluções. E a adaga fala aqui que, Leão, você tem a força e determinação suficiente para estar resolvendo isso aí. Mas fala para você ter cuidado com o que você fala. A tua fala, ela é um grande poder manifestador na sua vida. Então esteja sempre vigilante com o que você fala, porque o que você decreta acontece. E está na hora de você falar mais das soluções do que dos problemas, para poder acender a luz da solução dessas novas oportunidades na sua jornada. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a estarem comigo, assistindo o signo Lua Ascendente para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa também. Quem quiser estar agendando uma consulta, um tratamento de apometria, lá no meu site eu sou ivana.com.br, você encontra como se inscrever, tá? Tudo por lá, agendamento tudo por lá. Já tô com poucas vagas para fevereiro, então quem quiser, corre lá, eu já tô para depois do carnaval, tá? Quem quiser, corre lá para garantir a sua vaga. E é isso. Um grande beijo, gratidão. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.